todos. Ontem estava comentando com o pessoal da Távola Redonda sobre o conceito de cultura. Estava falando um pouco sobre o que significa cultura. Aí eu comentei sobre uma realidade primeira, uma realidade factual, o fato da realidade, o que é apresentado à primeira mão, como é, do jeito que é, quando é, onde é. É uma percepção intuitiva, é anterior à racionalização reflexiva da linguagem. Essa realidade primeira é como a fonte de origem de toda a reflexão racional. É como uma fonte infinita, de onde qualquer coisa pode surgir, dependendo unicamente de sua sucessão de causa e efeito, dependendo unicamente da fatoração que será responsável pelo desenvolvimento do circuito linguístico de manifestação desta realidade primeira, que já está, que já é, já se apresenta. Então, a partir dessa percepção da primeira realidade, ou seja, a percepção do absoluto, do caos absoluto, é a percepção de uma fonte. Essa fonte, ela é, nós podemos usar a analogia de uma biópsia, por exemplo, na medicina. Então a gente tem, por exemplo, na medicina, uma, uma protuberância em um órgão, como um tumor, por exemplo. Suponhamos que este tumor seja esta percepção primeira, que ela não é uma reflexão, ela não é uma racionalização, não é uma narrativa, mas sim um fato. E aí o médico ele vai fazer uma biópsia para estudar esse fato, para entender esse fato, entender esse tumor. E aí então ele vai retirar um pedaço, vai fazer, se usar de um procedimento, vai retirar esse pedaço e deste pedaço ele tem então uma cultura daquele tumor que é o fato. Esta cultura é o que ele vai usar como um modelo daquele tumor para ser estudado, já que ele não tem a liberdade de estudar este tumor por completo. Então, partindo para o nosso campo de análise, que é a cultura do absoluto, então a gente tem o absoluto semelhante ao tumor, que é algo primeiro que não pode ser estudado onde está, como está, do jeito que está. No caso do médico, não pode porque está dentro do paciente. E o médico não pode ficar dentro do paciente estudando esse tumor, porque ele pode causar reações adversas e essas reações adversas podem prejudicar todo o organismo. No caso da nossa análise sobre o absoluto, qualquer análise, qualquer reflexão, qualquer racionalização do absoluto já restringe o fato, já limita o fato do que ele é de fato. Porque a racionalização reflexiva é semelhante ao procedimento do médico de extração da cultura do tumor, ou seja, quando eu estou refletindo e desenvolvendo o pensamento através da racionalização e alcançando uma compreensão por meio de narrativas, eu estou fazendo o procedimento de extração de uma fração do absoluto. E este procedimento, ele é semelhante ao culto. Como um culto, como uma ritualística, que no caso do médico é o procedimento de biópsia. Esse processo de cultuar
é o que faz essa extração e define aquela fração como uma cultura. Define aquela fração como um centro de pesquisa, como um centro de estudo. Então a gente tem no universo o caos como uma impressão primeira, de onde todas as infinitas dimensões de informação surgem. E é através da ordenação de tais informações que surgem por meio da reflexão que nós conseguimos então construir uma narrativa, construir um rito, construir um procedimento de compreensão do absoluto. Então, a narrativa que surge com uma reflexão da cultura se torna um procedimento de estudo, de compreensão do absoluto, por analogia. Porque eu pego uma fração dele e tento compreender o todo com base naquela fração. E é disso que se trata a cultura. A cultura em si não é a verdade. A verdade é essa realidade primeira, que se apresenta como é, do jeito que é, onde é, quando é. Que é uma realidade caótica, porque não há reflexões. O processo de desenvolvimento do conhecimento, que pode ter uma direção ou outra. Por exemplo, eu posso desenvolver um conhecimento bélico e construir armas de guerra, ou eu posso desenvolver um conhecimento de medicina, desenvolvendo técnicas de cura. Então, o conhecimento ele pode se direcionar a diferentes sentidos, diferentes propósitos, diferentes objetivos. E esse direcionamento é um procedimento de biópsia, no qual eu extraio uma fração do absoluto e dou-lhe um nome, por exemplo. Dou-lhe uma definição. Essa definição serve como uma forma-pensamento, um símbolo, que vai me permitir, então, perceber esse absoluto de determinada maneira. Então, é como uma ordenação do caos. Eu estou extraindo uma fração do absoluto por meio de reflexão. E a reflexão gera uma narrativa linguística. E essa narrativa linguística se transforma em conhecimento. Conhecimento que é uma interpretação deste absoluto. Então eu tenho a cultura que se expressa como um comportamento específico, com uma identidade específica, com características específicas, com propósitos específicos, intenções específicas. Eu tenho o culto que alimenta todos esses conjuntos de ideias, de sentimentos e pensamentos e intenções e vontades que têm um determinado sentido. E eu tenho o absoluto, que é a fonte de onde sai toda essa reflexão, toda essa informação. Então eu tenho um que é puro, um que é intermediário, e eu tenho um que é corrompido. Corrompido no sentido de não ser mais aquilo que era em sua origem, em sua natureza primeira. Então nós temos aí, nós podemos fazer uma analogia aí ao conceito de espírito, alma e matéria, e corpo. O espírito como o caos, como uma percepção primeira, imutável, eterna, o fato do jeito que é, como é, quando é, onde é. Nós temos do outro lado o corpo
como uma cultura deste espírito, como uma fração deste espírito. Uma cultura que definiu aquilo que é indefinível à sua maneira. E este corpo, definido à sua maneira, se transforma em um universo, se transforma em um ideal, ou seja, um conjunto de ideias. Um conjunto de ideias que cria sua própria identidade, sua própria realidade, sua própria interpretação de realidade. E nós temos o intermediário, que é o que faz a alimentação da cultura, o que faz a biópsia, faz a extração, no caso, a abstração daquilo que é, do fato, e através da abstração gera o conhecimento como cultura. E isso é o que analogamente se assemelha à alma, à consciência. Porque é a consciência que tem a percepção do sentimento, que é a percepção desta realidade primeira, atemporal. E a consciência é quem reflete esta realidade e restringe e ordena, gerando então conceitos, ideias definidas, gerando interpretações. E essas interpretações que se coagulam em um corpo, em um universo físico corporal, se transformam em uma ótica, uma lente de percepção. Essa lente de percepção é a cultura. A cultura pela qual os organismos que participam dela percebem a realidade. Então, os indivíduos eles podem perceber múltiplos universos, ou seja, múltiplas construções interpretativas da realidade, múltiplas realidades. Depende de qual cultura estes organismos cultuam, ou seja, depende de qual cultura a alma participa no processo de construção. Por exemplo, uma cultura voltada ao comunismo e uma cultura voltada ao nazismo. Então nós temos aí diferentes grupos de pessoas que participam através de suas ações na abstração da realidade primeira, processo pelo qual é gerado o conhecimento, a estruturação conceitual da realidade. Então cada uma dessas culturas, a comunista e a nazista, criam, com base na experiência de seus componentes, de seus membros, uma ótica exclusiva de percepção da realidade. Então, nós, como agentes culturais, somos capazes de fazer esse processo de estruturação de realidade através do conhecimento, da criação de conhecimento, do desenvolvimento do conhecimento. Então, cabe a nós desenvolvermos a habilidade de conseguir criar uma cultura que não seja estancada, ou seja, uma cultura que seja capaz de conservar aquilo que é necessário e útil e eficiente e destruir aquilo que não é necessário, que não é útil e não é eficiente. Porque é um processo de reflexão e retificação do conhecimento. Então, quando a gente se une em um grupo para debater ideias,
compartilhar ideias, desenvolver conhecimento, este grupo está fazendo uma abstração cultural do absoluto. Então os seus membros, os seus indivíduos estão experienciando o caos, experienciando o absoluto, e a partir de suas interpretações, construindo uma realidade conceitual. E esta realidade é construída através das narrativas. As narrativas deste coletivo que se sintetizam como mitos. Então surgem esses mitos que são uma média, como que entre aspas, uma média da interpretação de realidade dos membros deste coletivo. Surge um mito, porque ele possui múltiplas faces, porque são múltiplos indivíduos, múltiplas percepções, múltiplas interpretações diferentes. E por isso ele tem muitas faces. Então ele não é algo definido, não é algo estanque. E é isso que essa fluidez da cultura, ou seja, fluidez dos símbolos que formam essa cultura, que possibilita a liberdade dos indivíduos e alimenta inclusive a força de liberdade dos indivíduos, que é o poder agir de forma livre. Você poder escolher a forma como você age, e isso vai depender do contexto em que você está inserido. Então, as suas limitações e as suas possibilidades de ação estão todas limitadas ao contexto em que você se encontra. E esse contexto, ele é composto por múltiplos indivíduos. Então, um indivíduo, ele é dependente do contexto, ele é dependente dos outros indivíduos. Então, ele é um agente responsável por contribuir na construção cultural, responsável por contribuir na construção do conhecimento. E cultura vem de cultus, do latim cultus, cultuar. A cultura, através de seu processo de reflexão, cria ídolos. E o ídolo em si, ele tem um propósito, ele tem uma função, que é servir como um símbolo. Então, os ídolos são, por exemplo, os protagonistas dos mitos, por exemplo. Por exemplo, o Hércules. Então, o protagonista de um mito é um símbolo. Ele é uma coagulação, uma construção conceitual que consegue guardar em si um conjunto de ideias, consegue atrair para si um conjunto de ideias. Então, quando uma cultura alimenta um ídolo, ela está tecendo, desenvolvendo uma personagem que, através de suas características, através de seus símbolos, atraem para si as ideias que compõem este coletivo. E unificam essas ideias, unificam esses pensamentos. Então, por que um grupo, um coletivo, entra em conflito e não consegue se unir em um propósito único? Não conseguem se unir, se organizar em um processo único de construção, onde eles não entrem em conflito, mas entrem em um acordo. Porque este acordo depende do altar de culto, onde o ídolo é construído. E quando eu falo disso, eu não falo de forma literal, de um altar físico, de um ídolo físico. Eu me falo dos conceitos abstratos que trazem ideias. Então a gente tem um altar que é um centro de gravidade relativo aos membros deste grupo. Este centro de gravidade
é um altar, porque ele concentra em si todas as forças envolvidas. Não de forma unilateralizada, mas centralizada. Concentra. Concentra com o centro. Vai para o centro. Então todas as forças, ou seja, cada indivíduo é uma força. Então todas as forças de todos os indivíduos em relação se concentram em um eixo de gravidade, um centro de gravidade. Ou seja, um ponto geodésico. E é nesse ponto geodésico que essas forças se misturam, se, se anulam ou se completam, se complementam, desenvolvendo então, através de um processo de construção e destruição contínuo, por meio do movimento deste coletivo, o ídolo. O ídolo que se torna então uma personagem, que se transforma em uma personalidade de uma consciência coletiva. Então, como que o indivíduo adquire poder? Como o indivíduo ultrapassa a si mesmo? Através da cultura, através do culto de muitos indivíduos que se complementam formando este ídolo, que é uma personalidade do coletivo. Se transforma em uma entidade que personifica em si a alma das pessoas envolvidas, a alma deste coletivo. E o ídolo se torna então símbolo de união. Não importa a cultura, não importa a região, não importa. Todas elas funcionam através desse mecanismo. Um coletivo que se concentra em um ídolo. E este ídolo se transforma em um símbolo que unifica este coletivo e personifica. Então, este ídolo, ele pode ser muitas coisas. Ele pode ser um deus, pode ser um personagem de uma história em quadrinhos, ele pode ser um ator de novela, pode ser um personagem da novela, pode ser um jogador de futebol, pode ser um filósofo, pode ser um professor, pode ser um, um corredor, pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa que concentre em si as múltiplas características do coletivo e consiga servir de zona de passagem que conecta e harmoniza as diferenças desse coletivo em uma coisa só. Então, é independente da idolatria, o ídolo em si é algo útil. Não só útil, como necessário quando o objetivo é unificar um grupo de diferentes componentes, com que pensam de forma diferente. É preciso do eixo, centro de gravidade, a zona de passagem, o devir, que seja uma zona neutra pela qual todos esses componentes possam fluir livremente. E esse fluxo livre é que forma o ídolo. E isso tudo é sem alcançarmos o conceito de idolatria, que surge como uma exacerbação desta entidade coletiva. Quando esta entidade coletiva foge do controle dos indivíduos. E aí, ao invés dos indivíduos se utilizarem do ídolo e do símbolo como uma ferramenta de comunicação, uma ferramenta de harmonização, de união, o ídolo se transforma como uma ferramenta. O ídolo se utiliza dos indivíduos como ferramentas para se alimentar. E aí o ídolo ele se coagula, ele se estanca. E ao invés das pessoas ganharem poder e liberdade através do ídolo, através do símbolo, elas acabam perdendo essa liberdade, se tornando limitadas às ideias que o ídolo oferece.
E aí esse grupo entra em uma entropia, em um looping. Mas eu só queria comentar isso até agora, para a gente conseguir, aos poucos, compreender como funciona um coletivo, como funciona uma entidade coletiva, como funciona uma consciência coletiva.